As grandezas físicas, em geral, podem ser colocadas em duas categorias: grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que nós conseguimos especificar apenas por um número, e esse número tendo uma unidade apropriada. Então, nós vemos alguma figura, por exemplo, o número de laranjas no cesto. Então, eu posso especificar só por um número, vamos supor, aí 80 laranjas. A temperatura de um corpo, aqui, 36,2 graus, por exemplo. Então, graus aí é a unidade apropriada que a gente está medindo. O volume de objetos, né, como podemos ver nessas figuras, podemos calcular o volume, ok? E através disso, com o número e com a unidade comprimento ao cubo, a gente especifica completamente esse número. Ou a massa de um corpo, quando você mede com uma balança, você obtém a massa. Então, esse também, com apenas um número, a gente especifica completamente essas grandezas. Suponha agora a seguinte situação: você vai sair daqui viajando e você avisa para um amigo: vou viajar hoje 100 quilômetros. Obviamente, essa informação vai estar incompleta, porque a pessoa intuitivamente vai perguntar: para onde você está indo? Aí você diz o seguinte: bom, eu vou para São João del Rei. Então você vai pegar um caminho qualquer, né, até a cidade de São João del Rei. Então, intuitivamente, você disse para a pessoa que você ia sair deste local, aqui, e depois você ia ser visto aqui em São João del Rei. Então podemos dizer que, se eu traçar uma linha reta até lá, esse vai ser o seu deslocamento. Então veja que, intuitivamente, quando você disse que ia a São João del Rei, você deu uma direção e um sentido para a sua viagem. Então seu colega, ele vai saber disso e provavelmente ele nunca vai imaginar que você está indo para Varginha, por exemplo. Então, a trajetória real é essa que você segue aqui, mas podemos definir o seu deslocamento como sendo esse vetor A, que é simplesmente uma mudança de posição. Você estava aqui e agora veio aqui. Traçamos essa linha reta, então nós temos o seu deslocamento, e não a distância percorrida. Então, grandezas que se comportam como deslocamento devem ser especificadas através de um número, que é o módulo, a direção e o sentido. Então, se você estava aqui, você foi para essa cidade A aqui, ok? Esse é o seu vetor deslocamento A. Então, você tem a distância, o comprimento do deslocamento, você tem uma direção, por exemplo, que pode ser medida por esse ângulo, e o sentido, que é o dado pela seta. Então, quando você avisa que foi para essa cidade, então essas três condições estão especificadas. Por exemplo, esse vetor aqui, ele pode ter a mesma distância, você indo para uma cidade B, por exemplo. Pode ser a mesma distância, o mesmo tamanho, a direção é a mesma, ok? Está em cima da mesma reta, mas o sentido agora é o contrário, é para a cidade B. Assim, grandezas vetoriais precisam ser especificadas através de módulo, direção e sentido. Como exemplos, nós temos o próprio deslocamento, o vetor velocidade. A velocidade também, a gente tem que indicar direção e sentido para ela, assim como a aceleração. Aqui, campo elétrico, campo magnético, etc.
coisas que você vai estudar ao longo do seu curso de engenharia. Então, uma grandeza vetorial geralmente vai ser designada por um segmento de reta com uma seta apontando a direção, ok? E alguma letra, qualquer associado à grandeza. Então pode ser A, pode ser B, isso pode ser deslocamento da partícula, pode ser a sua velocidade, esse vetor pode representar uma aceleração e etc. No caso geral, onde não está associado a nenhuma grandeza física, a gente representa dessa forma.